Meus caros, nesse ponto nós já temos que ter bem claro o que é um espaço vetorial. Espaço vetorial é um conjunto que contém elementos que nós chamamos de vetores, que respeitam 8 axiomas. A maioria das vezes nós estamos analisando subespaços vetoriais. E para que a gente verifique que seja um subespaço, bastam-se respeitar 2 axiomas. O que a soma de 2 elementos continue sendo um elemento, que respeita as regras daquele espaço, as restrições que delimitam aquele espaço, e que um real vezes um vetor continue pertencendo àquele espaço sujeito àquelas restrições. Uma restrição pode ser que eu tenha pontos no R3 que sejam x, x e x. Né? Isso aqui, onde x igual a x, boa, né? Y igual a x e z igual a x. Isto daqui é uma reta no R3. X, x e x é uma reta no R3. Eu poderia até reescrever isso justo para ver se isso aí faz algum sentido. Eu vou escrever o vetor x vezes 1, 0 e 0, mais o vetor y não, o vetor x de novo, vezes 0, 1 e 0, mais o vetor x de novo, vezes 0, 0 e 1. Aí eu tenho coordenadas iguais aqui sempre. Isso aí representa uma reta no R3. Eu poderia também chamar isso aí de T, T e T. X igual a T, Y igual a T, Z igual a T. Essa é a equação da reta que depende de um único parâmetro. E fica muito mais fácil, você imaginar isso como x igual a t, y igual a t e z igual a t. Tem a equação paramétrica de uma reta. Se eu pegar 2 pontos dessa reta e somar, eu vou encontrar um terceiro ponto na mesma reta, Por exemplo, imagine que eu tivesse um ponto aqui, x igual a 2, y igual a 2, z igual a 2. E o ponto x igual a 3, y igual a 3, z igual a 3. Se eu somar os dois, vai dar 5, 5 e 5. E 5 e 5 e 5 pertence a essa reta, Assim como alfa vezes 2, 2, 2 vai dar 2 alfa e 2 alfa, que também pertence à reta. Considerações simples para saber o que é um espaço vetorial. A soma de 2 vetores pertence ao espaço e um escalar vezes um vetor, Que no caso poderia ser 2 alfa e 2 alfa. Bom, o maior perigo é saber diferenciar o que é 2 e o que é alfa aqui. Mas continua pertencendo ao espaço vetorial, que é essa reta. Bom, visto que é um espaço vetorial, vamos a algumas considerações. A base canônica de R2 tem 2 elementos, I e J. Logo, a dimensão do R2 é 2. A base canônica do Rn tem n elementos. Logo, a dimensão do Rn é n. R3 é 3, R4 é 4, apesar de eu não enxergá-lo. Agora, a base dos polinômios de grau 2 não é 2, é 2 mais 1. Porque um polinômio de grau 2 é escrito assim: P de x é igual a 3x ao cubo mais a2x ao quadrado
mais A1, x na 1 mais A0. Esse é um polinômio de grau 3 até, nem de grau 2, né? Esse é um polinômio de grau 3. Né? Esse polinômio, ele precisa de 4 constantes a serem multiplicadas por cada um desses x elevado a. E eu acho que isso vai ficar mais claro se eu fizer assim, ó. Eu fornecer sim os vetores bases, né? Então, um vetor base é o vetor x ao cubo mais 0x² mais 0x mais 0. Isso é um vetor base. Outro vetor base é 0x ao cubo mais 1x² mais 0x mais 0. De forma resumida, esse primeiro, eu posso escrever esse vetor como 1, 0, 0, né? Só coloco os coeficientes. O segundo vetor, de forma resumida, eu escrevo como 0, 1, 0, 0. Depois, o próximo vetor, 0x ao cubo, mais 0x² mais 1x mais 0. E o próximo vetor, 0x ao cubo, mais 0x² mais 0x mais 1. E a combinação linear, né, desses vetores, e não mais do que esses, bastam esses, me geram qualquer polinômio do grau 3. Então, eu percebo que eu preciso de 4 vetores, né? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 vetores para gerar um polinômio do grau 3. É a combinação linear de 4 vetores que me geram um polinômio de grau 3. E assim eu chego na regra que se eu quero um polinômio de grau n, eu preciso de n mais 1 vetores base. Uma matriz 2 por 2, quantos vetores base eu preciso? Bom, a melhor maneira é fazer aqui a matriz, ó, 1, 0, fazer as matrizes canônicas, né? Eu preciso dessa, né? A vezes essa matriz, mais B vezes a segunda matriz, mais C vezes a outra possibilidade, mais D vezes... Eu preciso de 4 matrizes. Pela combinação linear de 4 matrizes, eu consigo gerar qualquer matriz genérica ABCD. Logo, uma matriz N por M, né? Colocar aqui, ó, N, M, não precisa ser quadrada, né? Vai precisar de, no mínimo, N por M vetores. A dimensão é N por M. Se eu quero criar todas as matrizes 2 por 2, eu preciso de pelo menos 4 matrizes base. Esses são os espaços vetoriais principais que nós trabalhamos, né? Não fica difícil de compreendê-los. Naturalmente, há situações em que nós precisamos de infinitos, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Lá em cálculo 4 a gente vai ter tempo para isso, quando aprendermos transformada de Fourier. Agora, nós estamos muito bem acostumados com base canônica. E então, como eu represento o vetor, por exemplo, eu vou representar esse vetor aqui, que está pintado aqui, 2 e 3. O vetor 2 e 3 parece muito simples em base canônica e a gente não se dá conta da grandeza que tem por trás disso. 2 e 3, na verdade, não é tão simples assim, 2 e 3. Ó. Esse 2 e esse 3 são as coordenadas, mas eles representam 2i mais 3j.
Tranquilo, né? E se eu quiser só representar as coordenadas, eu coloco dessa forma resumida. Mas é muito fácil, né? Pegar o 2 e jogar aqui e o 3 aqui na frente, quando você faz uma combinação linear nessa base linda e maravilhosa. Mas agora, imagine que a tua base fosse outra, que a tua base fosse essa daqui. Certamente, para chegar no 2 e no 3, não era colocar um número 2, que multiplica 1 e 1, mais o número 3, que multiplica menos 1 e 0. Agora, essas são as coordenadas do teu novo sistema. Tá? Se os teus vetores base mudaram, para você chegar no mesmo 2 e 3, você vai ter que fazer uma combinação linear um pouco diferente. Claro que isso também não é problema, porque você simplesmente vai escrever aqui 2 igual a A menos B. 2 igual a A menos B. 3 igual a A mais 0. E aí você vai montar o teu sisteminha aqui e vai descobrir quanto que vale cada elemento, né? De cara aqui você descobre que A igual a 3, né? Não é difícil. Substitui lá. E B igual a 1. Bom, os números que você vai colocar ali na frente, só vou mudar de cor aqui. Uma cor bem diferente. Você vai colocar 3 e 1. 3 vezes o primeiro vetor, mais 1 vezes o segundo vetor, vai dar o 2 e 3, tá? Só fazer as continhas que vai dar. Isso pode ser interpretado assim, ó. Os meus vetores base, né? Agora não são mais I e J, que estão em azul, né? Vou colocar em vermelhinho aqui. Esse é um vetor base, vou chamar de V1. E esse é o vetor base 2, que era menos 1 e 0, né? Dá para ver aqui que ele é menos 1 e 0. Né? E esse aqui é 1 e 1. E eu quero chegar naquele ponto, né? Naquele ponto que é 2 e 3. Né? Como eu faço isso? Bom, nós calculamos aqui 3 vezes o primeiro vetor, mais 1 vezes o segundo. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Né? Mais 1 vez esse daqui, mais 1 vez esse daqui. Cheguei no mesmo 2 e 3. Seja pela base canônica, seja pela nossa base doida, nossa base B. Tranquilo isso que eu falei aqui? Tanto as dimensões, quanto essa mudança de coordenadas? Todo mundo quietinho? Tranquilo, Jean? Tá. Bom, vocês colocaram aqui no slide que eu não passei base e dimensão. Então vamos voltar para cá. Bom, o que é base? Base é o conjunto mínimo de vetores que, combinados linearmente, geram um espaço vetorial. Então, para gerar o R2, eu preciso pelo menos de 2 vetores. Não precisam ser I e J, mas é a combinação linear desses dois aqui que vão gerar todo o plano. Para gerar o R3, eu preciso de 3, e assim por diante. Dimensão é a quantidade mínima de vetores. Bom, então para gerar o R3, eu verifico aqui que eu preciso de 3 vetores e a dimensão é 3. Para gerar o R4, eu preciso de 4 vetores e a dimensão é 4. É bem tranquilo de entender base e dimensão. Agora,
será que para quaisquer dois vetores eu tenho uma base do R2? Bom, não é bem assim, né? Se eu pego o vetor 1, não vou pegar esses aqui ainda, que é 1 e 1, e daí coloco um vetor 2, que é 2 e 2. O vetor 2 ele é uma combinação linear do vetor 1. Então, não necessariamente é um outro vetor, mas qual que é a diferença para gerar, né? Esse aqui com esse aqui, ó, não vai fazer gerar um ponto aqui, por exemplo. Não tem como combinar esses dois e dar um ponto aqui. Agora, se eu tivesse um assim e um assim, basta fazer um deles negativo, tal, e escalonar que eu consigo todos os pontos do espaço. Esse aqui tem toda a cara que é uma base do R2, sim, porque um vetor é 1 e 1, né, que eu vou chamar de vetor V1, esse primeiro aqui, e esse aqui de V2, e outro é menos 1 e 0. Esse aqui gera o R2, a combinação linear desses dois gera. Mas se eu não estou tão seguro, eu vou verificar se um é linearmente independente do outro. Tá? Para eu verificar se eles são linearmente independentes, eu tenho que combinar eles, né? Eu vou fazer A vezes 1 e 1, mais B vezes menos 1 e 0, e igualar a 0. Se a única maneira desse sistema aqui ser possível é fazendo A e B igual a 0, daí eles são linearmente independentes. Então, monta-se o sistema 1, 1, menos 1, 0, 0 e 0. Né? Vamos resolver esse cara. Primeiro eu vou zerar esse de baixo. Bom, agora foi o jeito mais mamute, porque 2 por 2 é fácil de fazer, né? Não precisaria estar fazendo assim. Mas agora vai. Vamos, mamute. Esse igual a esse menos esse. Dá 0. Esse menos esse. Dá 1. Aqui dá 0. Agora eu vou zerar esse elemento, fazendo a linha 1 mais a linha de baixo. Esse mais a de baixo dá 0, dá 0. Pronto. Só tem um jeito de resolver isso aqui. A igual a 0, B igual a 0. Se a combinação linear retorna o valor nulo apenas para quando damos o golpe, né? Quando forçamos que todos eles sejam nulos, é porque um vetor não tem nada a ver com o outro. Um não é combinação linear do outro. Esses dois vetores aqui, eles são LI, eles são linearmente independentes. Bom, se eles são linearmente independentes, a combinação linear de todos eles, eu posso escrever dessa maneira aqui. E eu consigo verificar que eu chego a qualquer ponto x e y, né, através dessa combinação linear. Se você é um pouco teimoso, ou você gosta de um formalismo, que é bom, tá, você pode escrever assim, ó, x é igual a A menos B. Y é igual a. Agora você tem um sisteminha aqui. Cuida que as tuas incógnitas são A e B, e não x e y. Aí você vai escrever 1 menos 1. 1 e 0. E aqui do lado x e y. Não é mais 0 e 0. Porque agora eu não me interessa mais o retorno do vetor nulo, me interessa o retorno de um vetor qualquer. Tá? Eu teria que fazer tudo de novo, né? Então vamos lá, faz de novo. Em cima fica igual 1 menos 1 x. Embaixo vai ficar esse menos o de cima, que vai dar 0. Esse menos o de cima, que vai dar 1. E aqui que vai ficar y menos x. Faz mais um passinho ainda, que é somar as duas linhas, né? Esse mais esse 0. Este mais este 0. Ó, falei 0. Esse mais esse 1. Esse mais esse 0.
E esse mais esse vai dar y. A que conclusão que você chega? Bom, você chega à conclusão que A igual a y e B igual a y menos x. Você chegou à conclusão que quando você substituir A por y e B por y menos x, você chega em qualquer ponto x e y. Ao meu ponto de vista, não é necessário fazer tudo isso aqui. Só chegando aqui, você já provou, né, com A e com B, você já provou que... E provando que os vetores são linearmente independentes, você já provou que está gerando. Vamos agora para matrizes, né? Setas me parece mais fácil. Normalmente denotamos os vetores que compõem a base canônica no espaço cheio de uns e zeros. Então, o conjunto de todas as matrizes que eu consigo formar, as matrizes 2 por 2, é dada por essa base aqui apresentada. Nós já vimos que isso é verdade, né? Porque você vai fazer A vezes 1, 0, 0 e 0, mais B vezes 0, 1, 0 e 0, mais C vezes 0, 0, 1 e 0, mais D vezes 0, 0, 0 e 1. Se eu fizer essa combinação, eu vou achar uma matriz qualquer, A, B, C, D. Fica fácil de ver, então, que essa combinação gera qualquer matriz 2 por 2. Bom, mas eu não provei que esses elementos sejam linearmente independentes ainda. Eu vou ter que provar isso. Para provar isso, eu faço o seguinte, eu vou ter que somar todos e igualá-los a zero. Vamos fazer isso. Iguala ao vetor zero. Não preciso me esforçar muito para descobrir que isso só vai acontecer quando A igual a zero, B igual a zero, C igual a zero e D igual a zero. Não precisa nem se esforçar muito. Então, esses 4 vetores são linearmente independentes. E se eu combinar linearmente eles, como eu fiz antes, eu vou chegar em A, B, C e D, que é qualquer matriz 2 por 2. Não é difícil de entender isso. Mais uma aqui de polinômios. Imagine o espaço vetorial contido pelos polinômios de segundo grau. Precisamos verificar se esses 3 polinômios são uma base de P2. Bom, naturalmente, nós já vimos, né, que é uma base esse daqui, ó. 1x² mais 0x mais 0. Esse é o primeiro vetor. O outro vetor que eu coloquei, vamos escrever mais fácil, aquilo que tem zero, não há necessidade de eu ficar enfatizando. Todo mundo sabe que é zero, né? Então, o polinômio x², o polinômio x e o polinômio 1. Ou seja, 1x², 1x e 1. Combinando esses 3, eu chego em qualquer polinômio do segundo grau, né? Porque, olha aqui, ó, ax² mais bx mais c. Esse é um polinômio qualquer do segundo grau. Mas será que combinando esses 3, será que fazendo a vezes 1 mais x, mais b vezes 2 menos x mais x², mais c vezes x menos x², eu consigo qualquer polinômio nessa forma aqui, ó? Não precisa ser A, tá? Eu posso ter também um alfa x² mais beta x mais delta, né? O gama. Olha, tem cara que sim, mas eu não tenho certeza, não está tão evidente. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a minha técnica, né? Primeiro verificar se esses 3 vetores são linearmente independentes.
Para verificar se eles são independentes, vou escrever de um jeitão mais fácil esse primeiro vetor aqui. Vamos escrever ele assim, 0 para o x², 1 para o x e 1 para o termo independente. O segundo vetor, eu vou escrever ele 1 para o x², menos 1 para o x e 2 para o vetor independente. O terceiro, eu vou escrever menos 1 para o x², 1 para o x e 0 para o termo independente. E vou combinar linearmente esses três e igualar a 0, para ver se eles são independentes. Então, A, que multiplica 0, 1 e 1, mais B, que multiplica 1, menos 1 e 2, mais C, que multiplica menos 1, 1 e 0. Isso aqui igual a 0, 0 e 0. Se a única forma de dar 0 for quando eu forçar a barra aqui, é porque eles são linearmente independentes. Vamos às contas. Então, 0, 1 e 1, 1, menos 1 e 2, menos 1, 1 e 0, né, que multiplica A, B e C, que multiplica A, B e C, é igual a 0, 0 e 0. Passar por essa notação matricial que fica mais fácil. Agora eu vou colocar aquele pontilhadinho e fazer a matriz aumentada. Do lado de cá quase não precisa nem fazer conta, porque é sempre conta de 0 com 0, então é muito fácil. Isso aqui a gente vai ter que colocar no quadro branco, né? Não é tão simples não é tão rápido de fazer essas contas, não vai caber aí, já vamos colocar aqui no quadro branco. Eu vou copiar, inclusive, fazendo uma troca de linhas. Vou começar aqui da última, 0, 1, menos 1. A última eu vou colocar por primeira, 1, 2, 0. Só do meio que vai ficar no mesmo lugar. Muito bem. Meu próximo passo é zerar esse aqui. Eu vou fazer menos a linha de cima. Parece que os números eles estão bonzinhos conosco, né? Números 1 é um número bom, 1 e 0 são todos números bons de lidar. Então, lá em cima, copia de novo. E a do meio, essa menos a de cima dá 0, essa menos a de cima dá menos 3, essa menos a de cima dá 1 e aqui dá 0. Próximo passo, zerar essa daqui. Para zerar essa dali, eu vou ter que usar um pouco a cabeça. Eu vou ter que dizer que L3 igual a 3L3 mais L2. Bom, aqui não precisa fazer nada. 3L3 mais L2 dá 0. 3L3 dá menos 3 mais L3 vai dar menos 2. E aqui continua 0. Eu não vou apagar essas minhas operações, porque depois eu vou ter que fazer com x, y e z aqui. A linha 1, sabiamente, já tem um 0 ali, deu boa. 0, 0. Eu vou dividir a linha 3 por 2, acho que vai ficar legal. L3 igual a L3 dividido por menos 2.
Agora, meu objetivo é zerar esta linha aqui, né? Só lembrando que agora aqui é 1, né? Eu vou dizer que a linha 2 é igual a linha 2 menos a linha 3, tá? Olhar para a linha 3 aqui embaixo. Então, linha 2 menos a linha 3 dá 0. Linha 2 menos a linha 3 continua dando menos 3. Linha 2 menos a linha 3 dá 0. Linha 2 menos a linha 3 dá 0. Finalmente, zeramos essa daqui. Para zerar esta linha dali, nós vamos fazer conta com a linha 2. Mas eu ainda vou fazer mais uma coisinha aqui, ó. Linha 2 é igual a linha 2 dividido por menos 3. Isso vai ajudar bastante a gente. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. E agora, linha 1 igual a linha 1 menos 2 vezes a linha 2, né? Porque é 0, então vai ficar 0. Aqui vai ficar 1, 0 e 0. Chegamos na solução, né? A solução é A igual a B igual a C igual a 0, né? A, B e C igual a 0. Logo, eu só consigo chegar no vetor nulo quando eu forçar a barra. A que conclusão que eu chego? Que esses três vetores aqui, eles são linearmente independentes, sim. Né? Eles são tão linearmente independentes quanto a base canônica, que é 1, 0 e 0, 0, 1 e 0, e 0, 0 e 1. São tão linearmente independentes quanto a base canônica. Não são ortogonais, mas são linearmente independentes. Bom, se eles são linearmente independentes, agora só falta eu provar que eles conseguem gerar qualquer polinômio de segunda ordem. Tá? Então, agora eu quero provar que essa combinação, né, gera x, y e z. Só olhando eu já consigo, né, já consigo sentir isso. Mas vamos fazer essa combinação também. E eu acho que aqui no quadro branco. Bom, eu vou chamar de x, y e z, posso pegar tudo aqui, eu já tenho tudo isto, né? Vou fazer logo ao lado. Então, 1, 1, 0, 2, menos 1 e 1, 0, 1 e menos 1. Isso aqui vai precisar gerar um polinômio, eu vou chamar aqui de alfa, né, x, y, z, ou alfa, beta e gama, tanto faz, x, y, z também. Né? Dessa forma, eu estou escrevendo o seguinte, que A vezes 1, ou melhor, vamos escrever na forma padrão. Eu estou dizendo que A vezes x² mais x mais b vezes, eu não sei se eu botei o x² ou o termo independente primeiro, vou ter que dar uma espiada, é o x² primeiro, ainda bem que eu... x² mais x é esse aqui, que a gente trocou as linhas. x² mais x, mais b vezes 2x² menos x
mais 1, mais C vezes x menos 1 é igual a alfa x quadrado mais beta x mais gama. Bom, nós vamos conseguir... Bom, aqui basicamente já está provado, como eu falei antes, mas agora a gente vai fazer do jeito um pouco mais formal, né? E basicamente repetir todas as contas que foram feitas lá ao lado, né? Só que agora do lado de cá não é mais 0, 0 e 0, por isso que eu quis aproveitar aqui o mesmo quadro. Então vou copiar aqui, ó, 1, 2, 0, 0, menos 3 e 1, 0, 1 e menos 1. Agora, o que eu mudei aqui foi só a linha 3. Eu só mudei a linha 3, que eu disse que... Ah, não, aqui eu mudei porque eu zerei essa aqui, não escrevi, ó. Linha 2 é igual a linha 2 menos a linha 1. Né? Para eu chegar nesse zero aqui. Então, linha 2 é igual a linha 2 menos a linha 1. Depois eu zerei esse elemento aqui, fazendo linha 3 igual a 3 vezes a linha 3 mais a linha 2. Então, não mudei nada nessa. Aqui não mudei nada nessa. E aqui ficou 3 vezes a linha 3 menos a linha 2. Menos beta mais alfa. Daí eu dividi a linha 3 por 2. Daqui para cá eu dividi a linha 3 por 2. Daí eu fico com aquela matriz ali. Afinar um pouco a ponta dessa caneta. Aqui eu fico com alfa, beta menos alfa sobre 2, porque eu dividi por 2, por menos 2. A linha 3 que eu dividi por menos 2 e não a linha 2. Pô, não tem ninguém aí para me chamar a atenção? Então, aqui, essa continua igual, beta menos alfa. Eu dividi por menos 2 aqui, então, 3 gama menos beta mais alfa, dividido por menos 2. Eu fiquei com esse 1. Daí eu tentei zerar esse, para zerar esse eu fiz L2 menos L3. Alfa, aqui é beta menos alfa, menos 3 gama menos beta mais alfa sobre menos 2. Depois eu tenho que simplificar. Aqui embaixo, menos L3. No fim das contas, eu ainda dividi ela por menos 3. Isso aqui vai dar serviço para simplificar. E aqui embaixo, eu não fiz nada. 3 gama menos beta mais alfa sobre menos 2. E aqui eu fiquei de novo com 1, né? 0 e 0. Eu acabei achando aqui os valores de A, B e C. Em função de alfa, beta e gama, né? Eu achei esses valores de A, B e C. Que eu também tenho encontrados aqui, ó. Os valores de A, B e C. Ó, o sobre 2 apareceu aí já indicando que nossa grande chance de sucesso.
Então, eu consigo escrever qualquer polinômio alfa x quadrado mais beta x mais gama como a combinação linear dos 3 polinômios que nos foram dados. Provei formalmente. Antes eu provei que eles eram linearmente independentes, para depois provar que a combinação deles me gerava o polinômio genérico de segundo grau. Professor. Mariana, oi? Ali realmente parece que deu tudo certo, né? Porque o termo do meio ali ficou sobre 5, né? Uhum. Porque a gente tem, na que a gente fez lá, tá -2 sobre -3, se não me engano, né? Ah, mas depois depois o alfa vai ficar positivo. Lá o alfa estava negativo, né? Isso. Também. Uhum. Não, vai dar certinho. Eu só não vou fazer cada pedacinho, né? Mariana? Oi. Entendido? Sim. Que sim, mais baixinho? Você está longe do microfone? Eu acho que sim, por isso. Deu agora? Agora melhorou. Agora melhorou. Ah, tá. Isabela, Entendi. como é que tá até aí? Isabela, tá na escuta? Legal, legal. Isso não é uma matéria tão fácil, né? Não. Bom, e se eu tivesse dois vetores, apenas dois vetores no R3? Bom, primeiro eu tenho que ver se esses dois vetores não são combinação linear um do outro, né? Para isso eu vou fazer 1, 0 e 0 vezes A, mais 2, 3 e menos 2 vezes B, igual a 0. Vou ficar com o sisteminha 1, 0 e 0, 2, 3 e menos 2, igual a 0, 0 e 0. Não pode ser só 0 assim, pelo amor de Deus. Aqui é o vetor 0, né? E o vetor 0 é o tal do 0, 0 e 0. O primeiro passo que eu vou tomar aqui vai ser tentar zerar esse elemento aqui, ó. E que vai ser relativamente fácil. Ser relativamente fácil porque eu vou fazer nem tão fácil, né? Eu vou ter que fazer a conta com o de baixo. Eu vou ter que dizer que essa linha vezes 3 e a linha de cima vezes 2 e somar. Não vai ser difícil também, é relativamente fácil. 1, 2, 0, agora 0, 3 e 0, e vai ficar 0, 0 e 0, porque eu vou dizer que essa linha é ela vezes 3 mais a de cima vezes 2. Bom, da segunda linha aqui, eu tiro que 3b igual a 0. B igual a 0. Daí eu vou lá para cima, 1a mais 2b igual a 0, sendo b igual a 0, a igual a 0 também. Só tem um jeito de eu chegar no vetor 0. Forçar a barra aqui, colocar as coordenadas 0 e 0 nos dois vetores que eu estou fazendo a combinação linear. Muito bem, logo esses dois vetores base, que eu estou chamando de base, são linearmente independentes. Mas será que eles geram o quê? Será que eles gerariam o R3? Bom, vou fazer uma conta. Eu quero chegar nos vetores x, y e z, fazendo a combinação linear de 1, 0 e 0 e 2, 3 e menos 2. Vou escrever isso em forma de matriz de novo. Então, 1, 0 e 0, praticamente repete antes, só que não iguala a 0. 2, 3, menos 2. E aqui é x, y e z. Esse x, y e z aqui. Bom, linha 2 é igual a 2 vezes a linha 2, mais 3 vezes a linha 3. O resto continua igual. 1, 2, x, 0, 3, y. Aqui vai dar 0, 0.
2y mais 3z. Esse sistema só é possível se esse cara aqui for igual a zero. Se 2y mais 3z for zero. 2y mais 3z no R3 representa um plano. Porque o x é livre, o x pode ir para qualquer lugar. O x é totalmente livre, né? Só 2y mais 3z que tem que dar igual a zero. Parece que é uma reta, né? Se eu fizesse assim, ó, colocasse z aqui e y aqui, e daí eu escrevo z igual a menos 2y sobre 3. Z igual a menos 2y sobre 3. Nesse gráfico 2D ficaria uma reta, claro. Ficaria essa reta aqui, ó. Uma reta com inclinação negativa. Acontece que x está entrando na página, né? Logo é um plano e o x é livre. O x é livre desde que esteja, né, nessa linha vermelha. Então isso é um plano entrando na página, né? E esse plano está muito bem desenhado aqui, ó. O x é livre, o x vai para onde quer. Tá? Quem representa a linha entre o z e o y, né? Z igual a menos 2/3 de y, né? Essa linha vermelha aqui, que acaba sendo um plano. Percebo que o zero está aqui, ó. O zero aqui, ó. Esse é o ponto zero para zero para o z, né? Onde que está o zero para o y? O zero para o y está aqui. 3D em 2D é isso, né? E o zero para x está aqui, ó. Bom, meus caros, nós poderíamos fazer aqui no MATLAB esse plano, né? Esse plano que tem como equações paramétricas, né? Claro que isso aqui é 0, 0 e 0, né? Para ser um espaço vetorial tem que ser 0, 0 e 0. Né? E aqui eu tenho os vetores menos 2 aqui, ó, que multiplicam o seguinte parâmetro. Eu vou fazer isso aqui no MATLAB e vamos tentar achar aí o ponto 0, 0 e 0. Notadamente, eu tenho que achar o ponto 0, 0 e 0, que aqui não foi tão fácil. Quem sabe lá no MATLAB eu consigo mais fácil. Ainda bem que eu deixei o programinha aqui pronto para ser copiado, né? Então, mesmo que a pessoa não entenda nada de MATLAB, vem aqui, copia, abre o programa, cola que vai funcionar. Está aqui o plano,
né? Ele não apareceu legal. A gente já consegue melhorar isso um pouco, simplesmente girando a figura, né? Vou tirar a figura daqui. Só clica aqui que ela sai. Tá? Viu? Ela aparece por aqui, é a mesma figura. E agora eu posso girá-la. Vou tentar achar o ponto 0, 0 e 0. Deixar da mesma forma que ela estava antes, o eixo Y para cá. O eixo Y para cá, o eixo Z. Então, eixo Z, eixo Y, eixo X. Vou tentar encontrar o ponto 0, 0 e 0. Ele não quer encontrar as formas que eu deletar esse cara. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, mais fácil do que isso é eu colocar na marra o ponto 0, 0 e 0 aqui, ó, com hold on e scatter. Seria muito mais fácil, não sei por que eu não pensei nisso. 0, 0 e 0. Fillet. Fillet é para preencher o ponto, não deixar ele... Pronto. Essa caixa aí também, esse box on, não é necessário, mas deixa ela aí. Clear, só clear, não precisa ser clear all. Ele reclamou aqui porque é scatter 3, não scatter. Scatter é para 2D. E tá ali, ó, o ponto 0, 0 e 0, né? Naturalmente é um dos pontos do plano, né? Do espaço vetorial, ele tem que passar pela origem. Agora vocês já conseguem verificar aí, ó, quando eu estou girando ele, né? Ele tá, o ponto 0, 0 e 0, ele pertence ao plano, né? Ficou muito melhor. Bom, para isso aparecer melhor, eu vou escrever no lugar desse box. Esse box eu acho uma bobagem, não sei por que eu fiz ele. Vai ser axis tight. E deixar os eixos o mais justos possíveis. Não adiantou muita coisa, né? O plano ficou meio feinho mesmo. O que nós... não, aqui eu variei os parâmetros. O que dá para fazer é colocar um zoom aqui, mas não vou fazer isso agora. Tá? Vamos se dar por satisfeitos com esse desenho aqui. Ele está meio na diagonal, né? Veja que ele vai torto. É aqui que nós começamos a aula de hoje, né? Eu creio que não precisa explicar que o R2 precisa de 2 vetores, o Rn precisa de n vetores, né? O P2 precisa de 2 mais 1 elementos. E também, como nós já vimos, a matriz 2 por 2 vai precisar de 2 vezes 2 elementos. Nós já trabalhamos com coordenadas diferentes, né? Aqui, quando eu tenho a base canônica, a coordenada coincide com quantas vezes o vetor vai ser multiplicado. Na verdade, a coordenada sempre é quantas vezes o vetor vai ser multiplicado, né? Nesse caso aqui, também. Só que não é tão evidente assim, né? A coordenada... aqui as coordenadas batem com esse elemento. Não é tão complicado num outro sistema de coordenadas, né? Quando nós escolhemos esse sistema de coordenadas,
o mesmo vetor que ia para 2 e 3, né, ele tem coordenadas 3 e menos 1. Foi o que nós verificamos, né? Que aquele vetor que tinha 2 para x, né, e 3 para y, no novo sistema de coordenadas, né, ele ficou 3 para o primeiro vetor e 1 para o segundo vetor. Mas, às vezes, a gente tem que mudar os sistemas de coordenadas, né? Não é à toa que tem sistema de coordenadas cilíndrico, esférico, polar, né? E, eventualmente, até um que a gente tenha que inventar para que as contas sejam feitas mais fáceis. Não é para tornar tudo mais difícil que isso existe. Pelo contrário, é para tornar tudo mais fácil. Muito bem, vamos a mais um assunto aqui, a dimensão da soma de dois subespaços vetoriais. Se eu tenho, por exemplo, se eu somo um plano, né, uma folha com uma linha reta, né, o plano tem dimensão 2, a linha reta tem dimensão 1. Logo, eu gero o R3. A menos que a linha reta esteja contida no plano. E nós vamos ter que verificar tudo isso, né? Vai que por o azar ela está contida no plano, aí ferrou. Então vamos começar do básico. Imagine que eu tenha um subespaço U no R3, né? X, Y, Z, que seja este plano. Eu tenho um subespaço W, parece ser outra coisa. Eu vou ter que pensar o que é isso, né? Parece ser uma reta, né? X mais Y igual a 0, e x igual a menos e. Bom, eu vou escrever ele assim, ó, x igual a menos e, e daquele primeiro eu vou escrever x igual a menos y. Então, na verdade, este cara aqui, ele é x menos x e menos e. X menos x e menos e. Ou escrevo tudo em função de z, acho que é mais fácil, né? Eu compliquei. Vamos fazer mais simples. Fiz tudo invertido só para dar um nó na cabeça. Então, aqui eu vou escrever x igual a menos e, x igual a... x igual a menos y. Olha que perigo. Não, isso não ficou legal. Ó, x igual a menos e, beleza. X igual a menos y. Eu vou colocar, então, aqui menos, se x igual a menos e, vou deixar tudo em função de z, tentar sempre começar de trás para frente. Menos e igual a menos y, y igual a z. Então, z, e claro que z tem que ser igual a z. Bom, então, esse x, y e z, na verdade, vai ser menos e, z e z. Aqui eu vou deixar tudo em função de z, vou tentar também, né? Aqui esse x, y, z, aqui em cima, vou fazer com outra cor. Isso aqui que eu já falei que é um plano, né? Mas vai que eu não soubesse. Né? Esse ali vai ficar como x, y, e o z vai ser menos x menos y. É tudo que dá para tirar. Então, eu tenho duas variáveis livres e uma variável não livre. Isso é um plano. Um plano tem duas variáveis livres. E aqui uma reta, porque tem uma variável livre só. Apenas o z é variável livre. Apenas o z. Aqui é x e y, variáveis livres. Bom, vamos ainda. O u ainda eu poderia escrever assim, ó. O u, eu posso escrever ele como o espaço gerado por esses vetores base aqui, ó. Vou escrever x, 1, 0 e menos 1.
mais y, que é 0, 1 e menos 1. Posso tirar esses caras aqui, ó. Então, o U ele é gerado por todas essas combinações lineares e que, de maneira formal, eu posso escrever ele assim, ó. Ele é combinado por 1, 0 e menos 1 e 0, 1 e menos 1. O U é a combinação linear de dois vetores linearmente independentes. Logo é um plano. O W, ele é a combinação, só tem um. É Z que multiplica menos 1, 1 e 1. Que eu também posso escrever como a combinação linear de um vetor só. Isso aqui no máximo dá uma reta, né? Então, esse é uma reta e esse aqui é um plano. A combinação linear de uma reta com um plano pode dar o R3, né? Mas se essa reta for combinação linear desses dois, não. É fácil de verificar se os vetores entre si são combinação linear ou não, né? Basta fazer a combinação linear deles e igualar a 0. Então, A vezes 1, 0 e menos 1, mais B vezes 0, 1 e menos 1, mais C vezes menos 1, 1 e 1, igual a 0, 0 e 0. Se a única solução for A igual a B igual a C igual a 0, eles são linearmente independentes. Eu só preciso calcular, ó, vou dar uma desperta agora, eu também só preciso calcular o determinante dessa matriz aqui, ó. 1, 0 e menos 1. 0, 1 e menos 1. Se o determinante não der 0, o sistema é possível e determinado. Menos 1, 1 e 1. Tá? Agora eu repito duas colunas, né? Mas eu vou fazer aqui, porque, sinceramente, eu não estou com vontade de fazer esse determinante agora na mão. Então, 1, 0 e menos 1. E o Excel faz para nós, ó, igual a matriz, é matriz ponto determinante, né? Mas por algum motivo o meu mudou para inglês, então agora eu vou ter que escrever determinante, ó, aqui, M determinante o meu aparece. Determinante, no Excel em português é matriz ponto determinante. Aperta aqui, o determinante deu 1. Se o determinante deu 1, eu sei que o sistema é possível e determinado. SPD. Só é possível para A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 0. Logo, esses três vetores, a combinação linear desses três vetores é a união desses dois subespaços. Então, professor. Oi? A Isabela falou uma coisa ali no chat que tá certo. O senhor colocou x é igual a menos z, mas é x igual a z, lá em cima. Ah, x igual a z. X igual a z. Z. E y dá o quê? Y dá menos z, então. Ah, x igual a z, tá certo? Então aqui é menos z. Então aqui é mais 1. E aqui é menos 1. Aqui é mais 1 e menos 1. E agora aqui é mais 1 e aqui é menos 1. O bom é que no determinante não muda nada. Olha que alegria minha, hein? Não vai mudar nada, né? Eu vou trocar, né? Mas estava errado mesmo. Então aqui é 1. Isso que é sorte, hein? Continua 1. Bom, e muito obrigado aí pelo aviso. 1 mais W, né? A união desses dois espaços vetoriais, então, vai ser a combinação linear de
1, 0 e menos 1, com 0, 1, menos 1, e agora com aquele que nós acabamos de corrigir, né, que é mais 1, menos 1 e 1. Mais 1, menos 1 e 1. Bom, 3 vetores vão me gerar o R3, nós já sabemos, né? Não preciso mais fazer todo aquele formalismo, né? Eu sei que 3 vetores linearmente independentes vão me gerar o R3. E é o que nós vamos ter aqui, ó, em cada passo desses slides, né? Vocês vão descobrir que esses 3 vetores, exatamente, Isabela, como você e o Rian me disseram, né? Existe essa troca aqui. Tem intersecção desses 2 espaços vetoriais? Existe algum local que esse plano e essa reta se interceptam? Só no ponto 0, 0 e 0. A intersecção só se dá naquele ponto 0, 0 e 0. E se você não tem certeza disso, você pode criar essa certeza, né, sem MATLAB, sem nada, só pensando um pouquinho. E é o que nós vamos fazer. X mais Y mais Z igual a 0. Então, eu vou escrever assim, ó. 1, 1. Sumiu! Volta! Ah, voltou. A outra equação é x mais y igual a 0. E a outra equação é x menos z igual a 0. Quando eu faço isso, eu estou tentando achar os pontos em que tudo isso aqui acontece ao mesmo tempo. Só para achar se existe vetores em comum. Tá? Bom, vamos lá. O jogo que segue. Agora eu vou descobrir o x, y e z, se é que existem vetores em comum. Eu vou zerar esses 2 elementos. Aqui eu vou dizer que L2 igual a L2 menos L1, L3 igual a L3 menos L1. 1, 1, 1, 0. Menos o de cima vai dar 0, menos o de cima vai dar 0, menos o de cima vai dar menos 1, aqui vai dar 0. Menos o de cima dá 0, aqui dá menos 1, menos 2 e 0. Bom, para minha alegria, eu já tirei da segunda linha z igual a 0. Se z igual a 0, da última linha, eu tirei que menos y, menos 2 vezes 0 igual a 0, y igual a 0. E se y igual a 0, eu tiro da primeira linha que x mais 1 vezes 0 mais 1 vezes 0 igual a 0, logo x igual a 0. O único ponto de encontro dos 2 espaços vetoriais é o vetor 0. Essa é a intersecção dos 2. Aí eu digo que não tem intersecção, porque todos os subespaços se interceptam no 0. Tá? Então não houve intersecção. Para haver a intersecção, ela tem que ser infinita, né? Tem que ser um novo espaço vetorial. Não houve intersecção. Logo, o nosso novo subespaço vetorial, né? Esse tinha dimensão 2. Esse tem dimensão 1. Não há intersecção. A soma dos 2 tem dimensão 3. Amanda está por aqui? Isso tem tudo a ver com o exercício que ela apresentou ontem. Amanda? Acho
que não está. Vamos a mais um exemplinho de soma de espaços vetoriais, agora com matrizes. Eu tenho aqui um espaço vetorial U, que eles são as matrizes 2 por 2, onde a matriz A é igual a transposta. A igual a A transposta. Que louco, né? A igual a A transposta. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que se eu tenho uma matriz assim, se elas são sempre 2 por 2, então vou escrever aqui A, B, C e C. Ela tem que ser desse jeitão aqui. Então eu posso escrever essa matriz talvez assim, ó. A, que multiplica 1, 0, 0 e 1. Opa, 0 e 0. Mais B, que multiplica 1, 0, 0. Estou fazendo com a canônica, né? Muito mais fácil. Aqui é 0. Já consegui matar esses dois aqui. Mais C. Agora eu vou escolher um outro vetor aqui, que é muito mais fácil. Zero, 1 e 0. Para fazer matrizes quaisquer, eu precisaria de mais um ainda, né? Mas aqui não. Aqui, esses três aqui me bastam. Não preciso fazer muito esforço para ver que essas três matrizes são linearmente independentes. Agora eu quero fazer a união desses três vetores base com esses dois vetores base. Como escrever isso? Eu vou começar escrevendo esse 1, 0 e 1. Depois eu vou escrever o outro vetor base, que é 0, 3, 3 e 0. Vou escrever outro vetor base, que é 1, 0, 0 e 0. Outro vetor base, 0, 0, 0 e 1. E o último vetor base, que é 0, 1, 1, 0. Quantos vetores nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, as matrizes 2 por 2 não precisam de 5 vetores, pelo amor de Deus, tem um vetor sobrando ali. Existe um vetor que pode ser escrito como combinação linear dos outros. Qual será? Dá uma olhadinha um pouquinho maior, você vai ver que esse vetor é combinação linear desse aqui. Então, a intersecção, existe uma intersecção de U com W. Tá? A intersecção de U com W é a combinação linear de todos os vetores. Então, vou colocar aqui um alfa vezes 1, 1, 0 e 0. Esse é o subespaço que é a intersecção de U com W. E a dimensão de U intersecção com W é igual a 1, né? É um vetor só. Tá? Então você apaga um deles, vou apagar o 3. E agora você tem 4 vetores. E esses 4 vetores linearmente independentes que formam todo o conjunto das matrizes 2 por 2. A união das matrizes, que a transposta é igual a ela mesma, com essas duas, ou seja, com essa aqui apenas, porque essa aqui está repetindo, né? É simplesmente todas as matrizes possíveis. Por quê? Porque eu preciso de 4, né? Agora, eu tenho que verificar se essas 4 aí são linearmente independentes. Bom, vamos verificar. Como é que eu verifico
se esses 4 elementos aí são linearmente independentes, porque eu estou dizendo que são, né? Mas como é que a gente vai acreditar nisso? Bom, eu vou ter que fazer A vezes 1, 1, 0 e 1, mais B, vou escrever, não adianta ser tão preguiçoso assim também, 1, 0, 0 e 0, mais C vezes 0, 0, 0 e 1, mais D vezes 0, 1, 1 e 0. Tudo isso aqui vai precisar ser igual a 0, 0, 0 e 0, né? Ao vetor 0, C e somente C, eu forçar a barra com todos esses elementos sendo igual a 0. Então, agora acabou o macete, vou ter que fazer A mais B igual a 0. A mais B igual a 0. Segundo, A mais D igual a 0. Terceiro, D igual a 0. Graças a Deus, esse foi bom. D igual a 0. Quarto, A mais C igual a 0. Eu tenho que resolver esse sisteminha. Bom, para minha alegria, D deu igual a 0, CD igual a 0, A igual a 0. Bom, já achei 2. CA igual a 0, B igual a 0. CA igual a 0, C igual a 0. Então, isso aqui só vai ser possível quando tanto A, quanto B, quanto C, quanto D for igual a 0. Eu tenho 4 vetores linearmente independentes, né? Confirmando a ideia de que se eu unir esses 2 espaços vetoriais, eu simplesmente achei todo o universo das matrizes 2×2. Estela, Rian, Mariana, João, Beatriz, Maria Laura, tranquilo? Tranquilo, professor. Gostei ainda de dupla, assim, ficou legal. É uma abstração louca, mas tranquilo. Álgebra linear é isso. Se alguém te pedir, o que você está aprendendo de álgebra linear? Uma abstração doida. Eu acho que você resumiu bem a álgebra linear, Rian. Meus caros, um abração para vocês aí. Eu vou postar o tão cedo quanto possível essa aula. E a prova vai ser a próxima. Talvez até não seja no horário de aula, talvez eu faça num outro horário, né? Mas para quem não puder fazer no horário, para quem não puder fazer em outro horário, eu faço durante o horário de aula, tá bom? Um abração para vocês, até mais. Tchau, tchau. Valeu, professor.